Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aí começando nossa reunião. Como sempre, precisamos de alguns ajustes aí. Então, vamos lá, vamos colocar de pé. E, como de costume, ainda estamos se acostumando ainda com algumas coisas. Ainda estamos não sabendo lidar com outras. Eu vou dar um seja bem-vindo mais próprio, oficial, quando chegar a hora da palavra. No momento como um novo costume que a gente tem agora construído juntos, é o nosso chamado à adoração. É sempre importante, como igreja, a gente chegar na casa de Deus e nós aquietarmos os nossos corações das distrações, das correrias, das coisas que tanto mexem com as nossas emoções, os nossos corações. Então é muito bom para a gente aquietar, poder ficar um pouquinho tranquilo, conectar o nosso coração com o Senhor. E o pessoal vai estar chegando aí. Se Deus quiser, um dos objetivos para o pós-pandemia é que os membros da Calvary Curitiba cheguem no horário, antes do horário, e que os visitantes se sintam muito bem-vindos quando eles chegam primeiro que os membros da Calvary Curitiba. Mas isso aí está na nossa série DNA, nós vamos cobrir isso aí, nós vamos acertar isso aí, pessoal. Que os membros vão chegar primeiro, vão estar com um sorriso no rosto, pronto para receber a galera, tá bom? Então, o nosso chamado à adoração é assim: seja você quem for, de onde quer que venha e até o que tenha feito, se você está experimentando paz como um rio, ou as suas tristezas são como ondas quebrando continuamente, se você está cheio de fé ou sem fé alguma, em processo de cura, curado ou contrito, opresso ou oprimido, alegre ou em luto, rico ou pobre, forte ou fraco, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos encontra onde estamos. Ele nos oferece o seu amor, a sua vida, a sua verdade e o seu caminho. Então, vamos adorar o nosso Senhor, vamos nos prostrar, vamos nos ajoelhar perante Ele, o nosso Deus, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu rebanho. Vamos adorar o Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Recalibra as nossas afeições. Guarda os nossos corações de tudo que nós ouvimos e vimos, Senhor, que não te agrada. E nos ajude, Senhor, a darmos tudo que temos de volta para Ti, Senhor. E lembrarmos, Senhor, que o Senhor nos chama para nos reunirmos, que o Senhor nos chama para ouvirmos a Tua palavra, que Tu nos chamas para comunhão, para comungarmos uns com os outros, e o Senhor nos envia. Recebe o nosso louvor, enche essa casa com os louvores do Senhor, enche os nossos lábios com os Seus louvores, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Vamos adorar a Jesus, que é digno. Quando ouço suas palavras de amor.
mente sempre lembrar. Necessito do teu perdão. Quem é esse o Rei da Glória que tem perdão por mim? Quem é esse o Rei dos anjos? Ele é o príncipe da paz, que revela os seus segredos e tudo que há no céu. Meu espírito anseia sua graça permanecer. Quem é esse o Rei da Glória? Ele é o Filho de Deus. Seu nome é Jesus, precioso Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse o Rei da Glória? Majestade e poder, sabedoria e graça. Ele é o Rei dos reis, Senhor de toda a terra, Criador de tudo aqui. Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso Jesus, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória.
honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado para sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. De novo, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado para sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, Deus nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado para sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado para sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, de novo teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor
exaltado para sempre serás, e o teu reino jamais passará. Ó Eterno, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor, exaltado para sempre serás, e o teu reino jamais passará. Ó Eterno Deus, ó Eterno Deus, ó Eterno Deus, ó Eterno Agora esse é o momento de, além de adorar com as nossas vozes, a gente vai ter oportunidade também de adorar com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você está assistindo de casa ou de algum outro lugar, pela internet também, os dados estão aparecendo na tela para você poder estar adorando também com os teus dízimos. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior tudo dele é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, que vai nos separar. Ó, que
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso
Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, que Ele vive, posso crer no amanhã. Obrigado, Pai, por tu és a nossa esperança. Oh Deus, obrigado, Jesus. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos que os meus Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus, colocamos nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Mas não é um lugar melhor para nós colocarmos ela, Pai. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Pai, como é poderoso o Seu nome, Deus. Que a gente jamais ia esquecer do poder do nome de Jesus, ó Deus. Seja nos momentos bons, nos momentos difíceis, ó Pai, a gente lembre do Seu poder, lembre de quem o Senhor é, lembre de onde está a nossa vida, Pai. Que a gente venha descansar em Ti, ó Deus. Confiar em Ti 100% das nossas vidas, ó Deus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Como ninguém jamais foi, ninguém jamais será, Pai. Tu és Deus verdadeiro. Único, verdadeiro Deus, Pai. Te louvamos e Te adoramos por isso, Pai. Colocamos nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, ó Pai. Colocamos nossas finanças diante de Ti, ó Deus. Colocamos nossos sonhos, nossos planos diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor faça o que o Senhor achar melhor, ó Deus. Pai, obrigado por cada vida que ofertou nessa noite, Deus. Obrigado, Pai, pelos corações rendidos a Ti, ó, nessa noite, Pai.
Que venhamos com sabedoria administrar, ó Deus, os teus bens, administrar, Senhor, as finanças da tua igreja, Deus, para que em tudo que seja feito, Pai, o teu nome seja glorificado, Deus. Obrigado, Senhor, por todos os que estão aqui, todos os que estão assistindo a gente agora, Pai. O Senhor os abençoe também, ó Deus. Que eles sintam a tua presença, Pai. Eles sejam tocados por Ti nessa noite, através dos louvores, através da palavra, Pai, que o Cacá vai trazer daqui a pouco, Pai. E a gente tenha realmente um momento de transformação nessa igreja, nessa noite, Pai. Fala-nos e enche-nos com o Teu Espírito Santo, enche-nos com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. É tão bom ver essa casa cheia de novo, é muito bom. É um misto de sentimentos. Antes de... A gente tem, como eu falei, foi postado aí que essa noite seria uma noite cheia de sentimentos e de feelings. Nós estamos um pouquinho diferente hoje, tá bom? Uma das coisas que eu pensei que era importante para você que está nos visitando é que nós temos algumas práticas que para algumas pessoas não estão acostumadas. Então, depois da palavra, a gente tem um tempo de resposta. Então, não acabou o culto, tipo... Então, assim, mas a gente vai avisar. Quando eu termino de pregar, normalmente a gente tem um tempo, a gente canta mais algumas canções. Então, só para vocês ficarem ligados em relação a isso. A cafeteria vai estar aberta depois também, então vai ter café, panetone e coisa do tipo. Então, tá no 0800 ainda, aproveita que é a promoção da pandemia, tá bom? Uma das coisas que o pastor Tom falou para mim, em meio aos vários conselhos que ele me deu... Tá, beleza, gente? É que às vezes a gente começa a se acostumar com algumas pessoas e aí elas vão para o Canadá ou para o Reino Unido. Ele falou assim, cara, você vai ter que se acostumar com isso. Então hoje a gente tem duas coisas que são bem especiais para a nossa comunidade. As crianças vai esperar um pouquinho para as crianças participarem também desse tempo, tá bom? Já já vocês já vão descer, tá? Então hoje nós vamos fazer duas coisas. A família Machado, que é o Hamilton, a Karina, o Felipe e o Daniel, a gente vai estar orando pela vida deles, enviando eles para o Reino Unido. Eles estão indo na próxima semana, né? Próxima semana? Aham. E aí a gente vai dedicar o Felipe. Então, a gente não está acostumado com essa coisa, tá bom, pessoal? Restrição, 1,5 m, máscara. Então, assim, tem um pouco de paciência. Eu vou puxar um pouquinho para o lado de cá. A família pode vir para cá, tá bom? Eu vou colocar a máscara. Se você não conseguir entender, você peça a interpretação. Nós cremos nos dons aqui na Calvary Curitiba. Pode juntar ali. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Normalmente, o pastor da igreja pegaria o bebê no colo. Eu não vou fazer isso, embora eu gostaria muito. É como uma prática. Nós, como igreja, nós temos essa oportunidade de dedicar a vida do Felipe. Daniel, desculpa. Nós apresentamos o Felipe também, mas o Daniel é o que nós estamos dedicando. Uma das coisas que vocês vão ver daqui para frente como parte desse novo tempo que Deus tem para nós é que na Calvary normalmente havia uma dedicação de dedicar o bebê para o Senhor, né? E isso vai continuar sendo. Mas existe também uma responsabilidade de chamar os pais a essa responsabilidade de guiar os seus filhos.
E nada melhor do que estar diante da igreja de Deus para assumir esse compromisso. Então, vamos orar. Vamos orar, e nós vamos orar dedicando a vida do Daniel. Senhor, nós te agradecemos pela vida desse bebê lindo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor cele esse tempo, Senhor, como realmente algo que nós entregamos e consagramos e dedicamos a Ti a vida desse bebê, Senhor. E diante da igreja de Jesus Cristo, o Hamilton, a Karina, eles selam esse compromisso de ensiná-lo, de guiá-lo, de discipliná-lo nos caminhos do Senhor. E nós, como parte do corpo de Cristo, lembramos dessa responsabilidade e tomamos parte disso também como responsabilidade do corpo de Cristo, de toda vez que tivermos oportunidade também de ajudarmos, de servirmos, de amarmos. E nós então entregamos, não há melhor mão para que um bebê seja entregue do que as mãos de Jesus Cristo. E nós então fazemos isso, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua bênção, pedindo que o Senhor proteja, pedindo que o Teu Espírito Santo possa tocá-lo desde pequeno. O Espírito Santo tem esse poder de fazer isso com bebês, até mesmo no ventre das mães. Nós pedimos então, Senhor, por favor, Senhor, guarda, Senhor, e que esse menino possa crescer realmente conhecendo o Senhor, tendo a sua vida guardada e tocada por Jesus Cristo. E assim, abençoando essa família, Senhor. E agora vamos nos colocar de pé, como uma parte do envio mesmo. Nossa igreja, nós temos adotado essa prática de que Jesus nos envia ao mundo. Ele não quer nos tirar desse mundo, Ele quer nos enviar. E é com um misto de sentimentos, né? Nós estamos super felizes e alegres como comunidade por esse novo tempo da vida dessa família. Mas nós vamos sentir falta, muita falta. Mas nós enviamos. Vamos orar então, vamos estender as suas mãos e nós vamos enviá-lo. Para a glória do nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Hamilton, pela Karina, Senhor, pelo Felipe, o Daniel, Senhor. Nós enviamos essa família tão querida e tão amada, Senhor, para o Reino Unido, Senhor. Era uma vez que o Reino Unido era o celeiro de missões e enviava pessoas, missionários para o mundo todo. Hoje o Senhor está trazendo, Senhor, o povo que foi evangelizado no passado para ser sal e luz naquele lugar, Senhor. Então nós abençoamos a vida deles, nós os enviamos como igreja. Nós oramos pela unção do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor dê encontros divinos, pessoas de bem, Senhor, homens e mulheres de paz que vão abrir os caminhos, Senhor, que eles precisam trilhar, Senhor. Oramos por uma boa comunidade onde se ensina a palavra, Senhor, para que eles possam congregar, Senhor. Toca a vida deles dentro dessa última semana aí, Senhor. Ajuda eles nesse tempo tão difícil, Senhor, de arrumar as coisas e toda a tensão e o estresse, Senhor. Que eles possam ter certeza que as portas da Calvary de Curitiba sempre estarão abertas para a vida deles. E que para nós sentimos que há uma extensão da Calvary de Curitiba indo para outros lugares do mundo e nós nos alegramos de verdade, Senhor. Então nós enviamos, assim como Paulo fez, ele recomendou aos discípulos a graça do Senhor, nós recomendamos a graça do Senhor à vida dessa família, Senhor, e os enviamos em nome de Jesus. Amém. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Tá aqui, ó, tá aqui, pode pegar. Ninguém tocou nesse aqui, tá bom? Podem sentar. Tá ouvindo? Tá funcionando? A gente chegou aqui em 2014. A gente estava bem machucado, assim, com a igreja aqui no Brasil. A gente foi para a Inglaterra e Deus curou a gente com essa questão de instituição. A gente ficou lá 1 ano, né, numa instituição, numa igreja lá. Mas a gente voltou para cá, a gente estava muito machucado, assim, a gente passou por várias coisas, a gente é convertido há muitos anos. Só que quando a gente chegou aqui na Calvary, a gente veio bem ressabiado mesmo, machucado. E
a gente foi muito bem recebido aqui, sabe? Tipo, a Calvary foi, assim, um refrigério para a gente nesses últimos anos. Foi um lugar, assim, onde as pessoas receberam, acolheram, amaram, deram suporte, auxílio, e nunca pressionaram a gente, nunca teve cobrança, teve investimento na vida da gente, teve amor, mas sem nenhum peso. Então, a gente não podia ir assim sem deixar de comentar assim que vocês realmente foram uma bênção na vida da gente. Eu engravidei aqui do Felipe, eu tive todo o apoio, todos os chás de bebês, aniversário foram aqui na igreja, aqui embaixo. E eu recebi todas as datas extremamente importantes da nossa vida, a gente passou aqui. O Daniel nasceu, ficou internado, né? A gente passou momentos bem difíceis. O pessoal estava lá, dando apoio, gente levando comidinha para a gente em casa, né? Stael, tem várias pessoas-chave, Stael, Claudilene, Douglas. A Luciane foi que me recebeu todo carinho quando eu cheguei aqui em 2014, há alguns anos atrás. Então, gente, eu só queria agradecer, assim, porque vocês foram muito bênção na vida da gente, de um jeito, assim, que a gente não vai esquecer. Sabe, a gente vai levar, assim, lembrar sempre com muito carinho, porque sempre que a gente precisou, vocês estavam lá, sabe? A Calvary, ela tem essa característica bem especial. Para vocês que estão vindo agora, é um povo que acolhe, entende? É um povo que ama, que cuida. Então, a gente só queria agradecer vocês, porque vocês foram muito bênção mesmo na vida da gente. Algumas pessoas estão aqui, outras não estão, mas sabem, assim, aquelas pessoas que participaram mesmo da vida da gente. O Lucas, ensinando o Felipe desde pequenininho. Então, vocês sempre vão estar, assim, no coração da gente. Vocês fizeram uma parte muito importante da nossa história. Tu quer falar alguma coisa? Repetindo. Noite de bastante feeling. Tá valendo. Na verdade, eu estou fazendo essa oração de envio no final dos cultos, é para que não aconteça mais isso, gente. Que a galera possa se sentir enviada aqui, tá bom? As crianças estão liberadas, tá bom? Devagarzinho. Devagarinho. A gente não sabe andar devagarinho. Cadê o pai dessa criança? Ah. É isso aí então, pessoal. Como dizia, né, o profeta, são tantas emoções. Aqui na Calvary pode brincar essas coisas, né, gente? Eu tentei ser racionalista, mas meu lado racionalista ficou em alguns lugares aí que eu pisei. Nós estamos muito felizes com esse tempo que nós estamos vivendo. É como eu falei, é um tempo onde é muito misto, né? Um misto de sentimentos. Nós estamos aprendendo a lidar com tantas coisas que nós não estávamos acostumados. É, de certa forma, uma estranheza ainda ver pessoas que nós amamos e estender o braço ou o cotovelo, ou não sabemos como fazer. Mas nós vamos passar por isso. Nós vamos, logo, logo, se Deus quiser, aí a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que passou
com muitas coisas que ficaram para trás, muitas lições que nós aprendemos e muito amor e carinho que nós recebemos. E eu tenho certeza de que não faltou oportunidades para a gente crescer em amor, em comunhão, em santidade e paixão por Jesus Cristo. Nós demos início à série, uma série de estudos intitulada como DNA, compartilhando a fundação de ser igreja, como ser uma igreja bíblica, saudável, simples, contemporânea. O nosso primeiro domingo, foi uma igreja que uma igreja que chora e lamenta. Nós falamos que o chorar é humano, mas o lamentar é algo pertinente exclusivamente do cristão. Pois o cristão sabe que esse tempo agora é um sofrimento momentâneo, que logo, logo vai passar. E logo, logo é só o cristão que tem isso, essa convicção de que logo, logo nós estaremos no lugar onde nós sempre sonhamos estar. Um lugar onde não vai haver choro, nem lágrima, nem dor. Vai haver, aparentemente, se a hermenêutica de muitos estiverem certo, vai ser a última vez que nós vamos ter o choro, vai ter o último choro no céu. Vai ser o último que ele vai enxugar. E isso é algo confortante para o cristão. Nós falamos sobre 4 obstáculos na vida do cristão que deseja lamentar de forma correta. Nós falamos nesses 4 obstáculos, que o primeiro é que nós podemos tentar ignorar, como se não tivesse acontecendo nada conosco e ao nosso redor. E colocamos essa máscara de dureza de que está tudo bem. O número 2 é que nós podemos permanecer com essa frustração e raiva dentro de nós quando nós não externamos e descarregamos e tantas outras coisas como o sexo, o álcool, o entretenimento e tantas outras coisas. Ou o número 3, nós podemos comparar a nossa dor como se a nossa dor não fosse digna de ser sofrida ou lamentada, porque outras pessoas estão sofrendo mais do que nós. E a última, quando não temos certeza de como clamar a Deus em meio à dúvida, ao medo, aprendemos a projetar uma falsa força que não consegue perdurar em dias de sofrimento. Então, vomitamos o sofrimento de várias formas erradas e não de forma bíblica, até mesmo o nosso pesar na internet de forma incorreta, quando Deus deseja que a gente lamente e que a gente seja honesto com Ele. Mas também falamos de 4 elementos que são abordagens diante da nossa dor, de sermos genuínos e honestos diante de Deus. Vale a pena decorar isso. São 4 elementos. Primeiro, voltar-se para Deus. Diante da dor e do sofrimento, o cristão ele se volta para Deus. Número 2, ele traz a sua reclamação e a sua queixa. Número 3, ele pede ajuda com ousadia. Nós vimos isso no Salmos 13. E o cristão, no número 4, ele escolhe confiar. Então, esse foi o pontapé inicial da nossa série. Hoje nós estaremos refletindo na extrema importância da oração na vida da igreja e na vida do cristão. Ela deve ser tão visceral, algo de fato dentro do coração do cristão, porque nós desejamos viver uma vida saudável. Ninguém deseja viver uma vida doente, nem de forma individual, nem de forma coletiva. Então, de forma bem simples, como eu falei, a gente não vai poder, de forma exaustiva, olhar para cada um desses temas, que é uma pena, mas quem sabe no futuro. Nós vamos olhar simplesmente para alguns pontos e as suas importâncias e aplicações. De acordo com o Catecismo da Nova Cidade, tem uma das perguntas o que é a oração? Lembrando que catecismo quer dizer instrução, tá bom? É a confissão
do passado, onde muitos teólogos se juntaram, fizeram vários tipos de confissões, tem a de Westminster, essa é a mistura dessas confissões. Diz assim, que a oração é derramar nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graça. Isso é um resumo do que é oração. Vamos olhar para o texto de hoje à noite. Nós vamos olhar para 2 textos. O primeiro é Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12 diz assim: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E o outro texto é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 19. Foi. Versículo 16 diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, pedimos, imploramos que o Senhor ministre aos nossos corações e nos ajude, Senhor. Nós precisamos da convicção do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos, Senhor, dos nossos corações sendo moldados e transformados cada vez mais à Tua imagem, à Tua semelhança, assim como nós sendo portadores da imagem de um Deus santo e perfeito. Nos ajude, Senhor. Amém. Então, de forma bem rápida, nós olhando para esse texto de forma bem assim rápida, né, nós poderíamos pontuar algumas coisas e colorir. Para quem está acostumado aí com o estudo indutivo, nós usamos cores para algumas coisas. Nós poderíamos falar algumas coisas bem por cima, tá bom? Olhando para esses dois, em Romanos 12 e 1 Tessalonicenses 5. A gente viu as palavras zelo, fervor, serviço, alegria, paciência, perseverança, continuamente, gratidão, paciência e, mais uma vez, perseverança. Se a gente colocasse todos esses ingredientes num caldeirão, seria um caldo bem grosso. Mas o resultado desse caldo bem grosso, ele se resume em pouquíssimas coisas. Que é vida e coração. Imaginem uma igreja que ora e que tem essas qualidades, como é, como seria. Não seria uma igreja incrível? Imagina uma igreja que tem um zelo pelas coisas de Deus, pela glória de Deus, pelo poder e a santidade de Deus. Uma igreja que é cheia de gratidão, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Uma igreja que está continuamente em oração. Uma igreja paciente na tribulação. Uma igreja que serve o Senhor. Uma igreja que deseja ver o Espírito Santo movendo e não apaga as coisas do Espírito Santo. Não seria uma igreja incrível? Nós temos muitas dessas qualidades, mas nós temos muito lugar para crescer e melhorar. E esse é o desejo do coração de Deus, de nos moldar todos os dias, até que a gente se torne o povo que Ele deseja que sejamos. Se Agostinho estiver correto na sua forma de pensar, que a nossa fundamental identidade
e o modo de ser na vida são definidos por aquilo que amamos, isso deve mexer com a gente de forma profunda, não é verdade? Isso deve mexer com a forma que nós olhamos para a nossa vida, que nós olhamos para a nossa comunidade. Se o centro da vida do cristão é o coração e o que emana do seu coração, que reflete em todas as áreas da nossa vida, nós estamos precisando de bastante ajuda. E eu creio que Agostinho está certo. Ele está correto que nós nos tornamos cada vez mais como aquilo que amamos. Ah, mas existe um abismo nisso então, né? Porque nós amamos tantas coisas. Tantas coisas nós amamos. A palavra amor, ela tomou uma forma de... Nós amamos Coca-Cola. Eu não amo mais Coca-Cola, eu estou liberto. Aleluia, glória a Deus. Não é nada, de vez em quando eu dou uma tremida. Mas aí vocês entenderam, né? A gente ama um monte de coisa, cara. Então é importante olhar baseado, né, pensando nesse pensamento agostiniano em relação a isso. Olha que interessante que ele falava. Ele falava assim, que ele costumava ensinar que todas as pessoas buscam a felicidade e se apegam às coisas que, segundo acreditam, as farão felizes. Olha que interessante. Esse apego, ele é vivenciado como amor. Nossa, mas o que isso tem a ver com oração? Tudo. O problema do ser humano é que por causa do pecado, da queda, onde tudo desconfigurou, nós identificamos de forma errada o que nos torna de fato felizes e vivendo uma vida correta. Então, quando nós olhamos para esse resultado, são amores, afetos desordenados. Em outras palavras, fora de ordem, fora do lugar onde deveria estar. E isso mostra o quanto a queda nos afetou. Nós colocamos as nossas afeições e os nossos afetos em tantas coisas que elas lutam com o que de fato deveríamos amar e ter afeto. O Keller, falando sobre esse assunto, ele fala: ou amamos o que não deveríamos, ou deixamos de amar o que deveríamos, ou amamos mais o que deveríamos amar menos, ou amamos menos o que deveríamos amar mais. Não é verdade, gente? Não faz sentido. Então, olhando nessa linha de pensamento, vemos o argumento que os nossos afetos fundamentais constituem a nossa identidade, o nosso DNA. Para fazer mais sentido, isso mexe com o nosso DNA como igreja, como comunidade. Como devemos ser uma igreja bíblica que ora, como isso funciona. Muitas vezes nós sabemos como não fazer. Temos dificuldade de como fazer as coisas certas. Pois assim, gente, determinam aquilo para que somos essencialmente orientados. Numa última análise, governa a nossa visão acerca de uma vida boa e saudável, que molda o nosso ser nesse mundo que nós vivemos e dá sentido a todos os nossos desejos e ações que são menos fundamentais, que são menos importantes. Nós damos prioridade ao que merece prioridade. Então, como nós seguimos adiante nessa questão da oração de uma igreja que ora em relação a isso? Essa linha de pensamento várias pessoas adotaram essa linha porque faz muito sentido que para transformar as pessoas, para ver mudança de verdade, em profundidade, devemos mudar o que adoramos, o que de fato amamos. Então há esse recalibrar que nós temos falado desde o ano passado.
acontece esse recalibrar dos nossos afetos e das nossas emoções e afeições. E a gente pode ver isso através do louvor e da adoração. O discipulado cristão, ele acontece no culto, primariamente. É onde nós chegamos com toda a nossa bagagem da semana e nós vamos diante de um Deus santo e nós derramamos o nosso coração. Então há esse recalibrar, há essa troca do que está desordenado e fora de lugar para o que de fato importa, para o que de fato merece prioridade. Então, gente, pensamentos, argumentos, crença são de meio de extrema importância para comover o coração, mas somos, em última análise, aquilo que de fato nós adoramos, que nós amamos. A nossa raiva, a ansiedade, o desânimo descontrolados resultam em afeto desordenado. Eu quero enfatizar essa questão do que é ordenado, orientado, o que é desorientado e desordenado. Então, o que pode refazer a engenharia do nosso ser mais íntimo? A estrutura da nossa personalidade. O que pode criar uma comunidade extremamente humana e saudável? Louvor e adoração a Deus. É nesse lugar que nós encontramos com o Deus vivo e nós lembramos que tudo lá fora pode esperar. Nós lembramos que todas as nossas preocupações e todos os nossos amores secundários, eles perdem a beleza diante da beleza da face de Jesus Cristo. E isso, de fato, mexe com o nosso coração. Devemos, então, amar a Deus acima de tudo. E isso só pode ser cultivado através da oração, do louvor e da adoração. Não faz sentido, né? Precisamos trocar essas coisas que estão fora de ordem para o que realmente é bíblico, o que realmente precisa estar no lugar devido. E essa troca acontece no culto cristão, onde o seu povo se reúne com um intuito de encontrar o seu Senhor e cultuar o seu Senhor. Mais uma vez, citando Agostinho, ele fala assim que o viver bem depende de reordenar nossos afetos. Então, uma vida boa tem tudo a ver com os nossos afetos. Se os nossos afetos estão no lugar correto, nós vamos viver beleza e coisas incríveis, porque nós estamos diante do que nós deveríamos sempre estar. Eu preciso confessar uma confissão de muitos pastores, uma frustração da maioria dos pastores e líderes. É terrível, gente, você semana após semana tentar convencer as ovelhas da importância da oração. É vergonhoso quase de que você tem que chamar a atenção da galera para algo que é tão importante e crucial na vida do crente. E chega a ser decepcionante quando parece que a gente não está entendendo. Assim, não é a questão do falar, não é a questão do mandar, não é a questão do... Não, é a questão do... Sabe, nós temos filhos, nossos exemplos normalmente envolvem filhos, tá bom? Então, assim, desculpa você que não tem filhos, mas... o desejo do coração de um pastor para a sua igreja, para a sua ovelha, não é o de mandar, é o de ver assim, vocês estão perdendo, vocês não estão vivendo a plenitude das coisas que Deus tem para você e para nós como comunidade. Então, por isso é frustrante. E eu espero que um dia isso mude. Mas isso nos mostra um ponto importante,
que esse pensamento agostiniano, ele faz sentido. Isso mostra a veracidade desse argumento citado agora, que nós nos tornamos aquilo que amamos. Isso nos mostra a nossa prioridade. Pessoas em várias igrejas, elas participam de várias coisas que elas são pedidas a fazerem. Mas isso não mostra que o coração está transformado. Isso não mostra que há esses afetos e afeições e amores como verdade. E eu já falei isso para vocês, eu volto a dizer, vocês que já fazem parte da Calvary Curitiba e vocês que estão chegando, a minha oração para cada um de vocês é que vocês não façam coisa só porque vocês foram pedidos. Eu oro para que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir quando você passar e você for no banheiro e não tiver papel higiênico, que acontece de tempo em tempo, de você ir atrás de alguém, ou se você sabe onde está, você vai lá e pega. Se você vê que está faltando alguma coisa, você vai lá e age. Se você tem uma iniciativa legal acerca da comunidade, não venha dando ideias que você não quer sujar sua mão. Seja o primeiro a querer. Fala assim, eu estou dando essa ideia e eu gostaria de ser parte disso. A minha oração como pastor dessa igreja é que a gente veja o Evangelho de João, quando Jesus, ele usa essa palavra algumas vezes. O que você quer que eu faça? A versão antiga, o que queres que eu faça? Olha que tantas perguntas que Jesus podia ter perguntado, gente. Isso é aqui, ó, é visceral, gente, é lá dentro. Chega a ser irônico você pensar em Jesus perguntar talvez para um cego e falar, cara, o que você quer que eu faça? Não é estranho? Mas existe algo poderoso nesses nossos afetos e afeições. E que o Espírito quebre o nosso coração hoje à noite e nos ajude a trocarmos esses lugares, essas coisas. E nos faça colocar como primeiro Jesus Cristo, aquele que merece a primazia de todas as coisas. Vamos olhar alguns versículos. Só para você que vai sentir saudade, nós vimos através de um livro. Daqui a 10 domingos, eu prometo, a gente vai começar um livro, você vai se cansar da jornada de um livro que a gente vai começar. Romanos capítulo 8, versículos de 26 e 27. A gente só vai passar por cima, tá? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, primeira observação nesse texto, nós não sabemos orar como devemos. Isso mostra a nossa incapacidade até mesmo de orar. E isso nos mostra o quanto nós precisamos do Espírito que nos ajude a orar. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim, Mateus 7, 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Conhecemos esse texto, a maioria de nós. Mateus capítulo 21, versículo 22, fala assim, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E a última é João capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
Quais são as lições práticas que nós aprendemos nesse texto? Algumas só para a gente. Não temos pedido como deveríamos. Não temos procurado e batido como deveríamos. Pois quem pede será dado, e quem busca encontrará, e quem bate a porta vai se abrir. Por muito tempo há uma discussão, gente. Essa é uma das coisas que eu queria abordar ao nós seguirmos adiante olhando para o futuro da Calvary Curitiba, acerca desse assunto. Dependendo do meio evangélico que você veio, que você já viveu, que você tem amigos, há essa discussão entre a verdade bíblica e a experiência, a doutrina e a questão do Espírito Santo. Fulano era um cara super de Deus, a mina super de Deus. Nossa, começou a estudar teologia e esfriou. Ah, fulano era, cara, um cara manjava muito. Nossa, a guria manjava muito da Bíblia, cara. Começou a andar com uma galera aí, cara. Foi pro upside down do Stranger Things, nunca mais voltou. De tão pira que entrou nos esquemas. E essa coisa se estendeu. Nós temos dificuldade de lidar com o que é a doutrina e a experiência no Espírito. Nós temos dificuldade. E como isso é na Calvary Curitiba? Eu vou incluir aqui, porque quando eu falo da Calvary Curitiba, eu falo no geral, como as outras Calvaries também, tá bom? Nós tentamos o máximo ser racionalistas para evitar problema de abuso de espiritualidade, o qual muitos de nós viemos de lugares onde o abuso de espiritualidade era grande. Ou para evitar que ninguém entre nessa aspira louca do Xu, do Xaramanai, tipo coisa do tipo. Alguns de vocês tiveram experiências incríveis com Deus, vieram para Calvary Curitiba, algo aconteceu e você foi para um outro extremo. Então, o que isso fez com a gente? Eu falo com a gente de forma coletiva, pessoal. Isso nos trouxe vários malefícios, o qual eu poderia citar vários, mas eu vou citar alguns para evitar a fadiga e para poupar os visitantes e a galera que está mudando para Calvary Curitiba, para que eles venham com um lance fresco e não pensem nas coisas, tá bom? A oração, ela se tornou um evento. Esse foi um dos malefícios. É um evento da igreja. É um evento que a gente tem que agitar a galera para poder vir um pouquinho, meia dúzia, 8, 10. Ela não é uma prática que flui das nossas afeições no geral. Isso é triste. Porque a Calvary Chapel foi fundada num movimento onde as orações eram importantes, onde milagres aconteciam, onde tantas coisas Deus fez no meio da nossa igreja. Foi criado dentro de nós medos e temores acerca da nossa capacidade espiritual de ouvirmos Deus. Nós temos medo, se Deus falou com a gente tem medo. E não é temor de Deus, é temor dos homens mesmo, como é que vão receber. E nós agimos diante disso, então, nossos medos e temores nos engessam, gente. E é muito triste ver alguns de vocês, cara, cheios de dons e talentos, cara, que vieram de outras igrejas, ou até mesmo dessa igreja, que estão engessados. Vocês estão do outro lado, o qual Jesus não quer que você esteja. Alguns de nós fomos feridos pelo abuso, pela rigidez dos nossos outras igrejas ou lugares que nós... E nós deixamos essa ferida tornar algo que está abafando o Espírito Santo. Nós não estamos vivendo o melhor e as coisas que Deus quer fazer no nosso meio. Isso é muito triste. Há quem diga que precisamos de equilíbrio. Precisamos saber separar as coisas.
E eu queria, em poucos minutos, poder enfatizar algumas coisas que eu acredito que Deus deseja de nós. É verdade que não depende de nós, cara. É verdade isso. Mas isso não nos faz com que a gente não faça nada. Pelo contrário, não é hipergraça, é graça. A W. Tozer disse uma coisa assim: Deus responde às nossas orações não porque somos bons, mas porque Ele é bom. O Thomas disse uma coisa assim interessante, ele disse assim, que não devemos dar pouca ênfase na base emocional da experiência. Alguns evitam de pronto essa ideia por sua subjetividade, mas o abuso da subjetividade de deixar as coisas no ar, em certos círculos, não pode eliminar as dimensões mística e emocional da experiência cristã. Olha que interessante isso. Eu estou lendo um livro do Keller sobre oração, e isso mexeu comigo essa semana. Que ele fala que ele ficou curioso acerca dessa separação da doutrina e da experiência, da verdade e o espírito, e ele foi atrás de grandes teólogos como Martin Lloyd Jones, como Lutero, Calvino, John Owen, que é um teólogo inglês do século XVII, Jonathan Edwards, do século XVIII. E ele fala que ele não encontrou nenhuma referência a essa separação. Olha que interessante. Mais uma pergunta que todo domingo eu venho com perguntas e indagações. Da onde que vem esse negócio? E uma das coisas que mexeu comigo nesses exemplos desse livro sobre oração, do Tim Keller, ele fala assim que o John Owen, que é esse pregador, né, inglês do século XVII, ele estava em seu sermão sobre o Evangelho. Então ele estava se dedicando, empenhando a lançar o fundamento doutrinário da salvação cristã. Olha a importância disso. Mas então, seus ouvintes a terem uma experiência, então ele chama os seus ouvintes a terem uma experiência do poder do Evangelho sobre o próprio coração, dentro dele, ou toda a sua confissão de fé. Ele fala que essa experiência do poder do Evangelho no coração só pode acontecer por meio da oração. Olha que interessante. Nós podemos falar do Evangelho, mas se nós não experimentarmos através da oração essa vida e o poder do Evangelho, a nossa vida vai faltar algumas coisas. E isso é muito interessante, gente. Essa experiência do poder do Evangelho, ela é no coração, ela pode acontecer por meio da oração, tanto em público, na Assembleia Cristã, quanto em particular. Outra pessoa incrível como exemplo de oração é o John Murray. Falando sobre a comunhão e a experiência, ele está supondo que os cristãos terão um relacionamento palpável com o Senhor. E que eles têm um potencial que ultrapassa limites da imaginação para reconhecer e experimentar Deus pessoalmente. E tudo isso, claro, significa oração. Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa assim, que todo crente de joelho, ele acredita que Deus é soberano. Quando você está de joelho diante da face de Deus, você entende a soberania de Deus, o quanto Ele está assentado no alto e sublime trono, e como Ele é Deus e nós não somos. E como esse ato de se ajoelhar, ele mostra para nós, para mim e para você, para o nosso corpo, que nós estamos no lugar devido e que Deus está no lugar devido. Então, gente, mais uma observação importante que pode passar despercebido diante dessa questão da oração, é que a oração, o resultado da oração da vida do cristão na comunidade,
ela reverbera em expressões e reflexo de uma vida bem vivida, para a glória de Deus. No nosso serviço, no desejo de fazer coisas para Deus e ver Deus fazendo grandes coisas. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo novos dias de Neemias. Se você conhece um pouco da história do livro de Neemias, você vai ver que nós estamos vivendo isso como comunidade da fé, nesses dias terríveis que temos vivido, embora temos avançado. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de todos juntos, todos com um propósito, todos com desejo, todos querendo viver o melhor de Deus para nós e para a nossa comunidade. Neemias 4:6, ele fala assim, não vou ler, eu vou só falar. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Olha que interessante. Nesse meio tempo, em meio às coisas acontecendo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez alguns de vocês não estão percebendo, mas nós estamos construindo um muro, pessoal. Nós avançamos em várias coisas. Deus colocou algumas coisas no meu coração. E tem sido incrível poder ver, nós estamos avançando, nós conseguimos avançar em coisas que eram muito problemáticas na questão burocrática da nossa igreja. Nós estamos quase lá. Nós estamos lidando com algumas coisas. Nesse meio tempo, nós estamos construindo um muro. E olha que legal, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Uma igreja que ora, ela está totalmente dedicada ao trabalho. Neemias 4:14 fala, lutem por seus irmãos. No meio da construção, lutem por seus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós estamos lutando por alguns de vocês. Cara. Alguns de vocês estão sofrendo demais. E nós temos sido esse lugar de refúgio para alguns de vocês. Nós temos crescido no nosso amor uns pelos outros. Nós temos crescido na hospitalidade. Em tão pouco tempo, Deus está despertando a nossa comunidade. Coisas que o pastor Tom orava e falava e exortava por muito tempo. Neemias 1:4 fala, eu ouvi essas coisas e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, quão importante é uma igreja que ora. Quão importante essa questão coletiva. Estava numa reunião de oração um tempo atrás. Um irmão muito querido veio e orou e profetizou sobre a minha vida e sobre a Calvary Curitiba. Então, se não ficou claro ainda para alguns, a nossa igreja é continuista. Nós acreditamos nos dons. Nós acreditamos que os dons estão disponíveis para o cristão. E esse irmão profetizou que a nossa igreja iria haver um grande movimento de oração e de adoração. E isso reverberou muito forte no meu coração, porque é o que Deus tem colocado no nosso coração. Então, gente, eu quero terminar então com essas duas palavras específicas e nós vamos ter um tempo de resposta. Tem muitos dons e talentos na nossa comunidade. Tem algumas pessoas que eu conheço, já me ligaram algumas vezes com palavra do Senhor para mim. Pastor, acredito que Deus está falando isso. E eu vou falar assim, é isso mesmo, eu confirmo, eu testo e confirmo, é isso mesmo que Deus está falando. Então, gente, duas coisas para vocês que já viveram coisas com Deus, vocês que amavam o lugar da oração, o lugar secreto, você que praticava os dons espirituais e tinha paixão e fervor por isso, fluindo na sua vida, Deus usando a sua vida, e por vários motivos isso se apagou. Seja por ferida, seja por abuso,
seja por não saber como lidar com esse novo tempo, talvez consumido por sua agenda de trabalho ou pelo conforto. Muitos de nós da Calvary Curitiba somos confortáveis demais e Deus vai mexer com o nosso conforto. Então nós vamos orar para que o Senhor faça algo novo hoje na sua vida. E que hoje à noite o Senhor faça algo novo para que você tenha saudade do lugar secreto. Para que você ame Jesus de novo como você já amou antes. Que Deus volte a usar a sua vida ainda mais do que já usou no passado. Para vocês que entendem essa necessidade da troca, desse recalibrar das coisas que estão fora de ordem. E você precisa desse reordenar de afetos e paixões e amores. Que hoje à noite o Senhor comece mais uma vez essa obra na sua vida. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente para orar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Nós não chegamos ainda a esse ponto ainda, quem sabe um dia as coisas mudem. Eu vim de um lugar onde desde a minha juventude, eu amava o lugar secreto. Eu abri mão de muitas coisas que meus amigos achavam que era importante. Até ontem estava conversando com meus amigos de infância. Nós vivemos coisas incríveis para o Senhor. E eu não me rendo ao sentido de viver de uma coisa do passado. Eu desejo viver algo novo que Deus tem para a minha vida e para a nossa igreja. Vamos rever o nosso compromisso com o Senhor, com a santidade do Senhor. Vamos pedir para o Senhor avivar a chama do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou em todas essas categorias com vocês. Não pense que eu estou em algum lugar diferente. Eu preciso de todas essas coisas que eu citei aqui. Vamos nos colocar de pé. Que seja hoje à noite, que o Senhor comece uma nova obra na nossa vida. Encha o nosso coração com expectativa e que use as nossas vidas para a sua glória. Que o Senhor cure corações hoje à noite. Talvez alguns de vocês, até que já falavam em língua antes, talvez nunca mais falaram. Talvez hoje à noite, talvez o Senhor vai tocar os seus lábios. Nós desejamos, esperamos grandes coisas da parte de Deus e Ele está pronto para fazer. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nessa posição, Senhor, de humildade, Senhor. Nós pedimos perdão como igreja se nós temos temido mais os homens do que o Senhor. Se nós nos rendemos ao conformismo, Senhor, ao conforto dos nossos lares, das coisas que o Senhor tem provido e oportunidade para nós, e nós estamos tão confortáveis, Senhor, que até abrir mão de algumas coisas em prol do reino é difícil para alguns de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, enche esse lugar. Enche as nossas vidas mais uma vez. Faz de nós uma igreja que ama o lugar secreto. Uma igreja que ama estar com o Senhor. Uma igreja que está nesse momento, Neemias, e que não quer estar longe, mas quer estar junto. Nos ajude, Senhor. Eu gostaria de não perder o que o Senhor quer fazer aqui. Eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui tenham esse desejo, Senhor. Eu não quero perder o que o Senhor quer fazer na comunidade da Calvary Curitiba. Usa a minha vida, Senhor. Usa os meus dons, os meus talentos, Senhor. Aviva o meu coração, aviva a minha paixão, os meus afetos, Senhor, as minhas afeições, Senhor.
e dá-nos amor pela nossa comunidade, uns pelos outros, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Senhor. Restaure em nós a alegria da salvação, Senhor. Que nunca nos falte o zelo, Senhor, o fervor do Espírito. Nos ajuda a servir o Senhor, Senhor. Dá-nos alegria, Senhor, na esperança. Faz de nós pessoas pacientes na tribulação, Senhor. E nos dá perseverança na oração, Senhor. Para que possamos orar continuamente sem cessar, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente Tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a Ti perdem valor. Somente Tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra Tua glória. Teu nome, tudo é pra Tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente Tu és digno de exaltação.
As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Ao Rei dos Reis consagro tudo
força transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Suas vozes, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Deus, nós maravilhamos.
continuar. Vamos, pessoal, vamos tirar esse tempinho. Estamos em tempo ainda. Vamos tirar esse tempinho, vamos encher essa casa com os louvores, com os nossos próprios lábios. Vamos proferir palavras do Senhor. Vamos declarar o nome do Senhor. Sinta-se à vontade para erguer a sua voz, exaltando o nome do Senhor com os louvores. Nós já vamos encerrar já, mas não vamos perder esse momento. Tu és bom, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Honra, glória e poder pertencem a Ti. Recebe a honra, a glória devida ao Teu santo nome, Senhor. Não há outro, não há na terra nem no céu alguém como o nosso Senhor. Poderoso em poder, em majestade, em feitos. Deus de toda justiça. Nosso Senhor, Deus poderoso. Honra e glória estão diante de Ti, Senhor. Glória e majestade estão diante de Ti, Senhor. Força e formosura no Teu santuário, Senhor. É melhor um dia nos Teus átrios do que 1000 anos em qualquer outro lugar, Senhor. Melhor um dia, Senhor, na Tua casa, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua obra redentora em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Quando nós gastamos tempo na Tua presença, que nós reconhecemos o quanto nós precisamos e quanto nós sentimos falta, Senhor. Obrigado por nos lembrar. Obrigado, Senhor. Então, pessoal, estamos chegando a esse tempo, então, de terminar esse período. Antes da oração de envio, só alguns lembretes.
A Luciane aqui é a nossa encarregada de arrumar carona pra galera. Então, se você tá precisando de carona, fale com a Lu, fale onde você mora, que rapidinho a gente acha um lugar aí, uma galera pra te levar, tá bom? Lembrando que o café tá lá embaixo, já pronto, no esquema já pra compartilhar, tá bom? Então, vá para o mundo em paz. Tenham coragem. Apegue-se ao que é bom. Não retribua a ninguém o mal com o mal. Fortaleça o coração do fraco. Apoie os fracos. Ajude os aflitos. Honre a todos. Amem e sirvam ao Senhor, se alegrando no poder do Espírito Santo, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja no meio de vocês, entre vocês, sobre vocês e permaneçam sobre vocês. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima semana. Se você está precisando de oração, você não precisa vir para o pastor, você pode vir para o seu irmão e para a sua irmã e compartilhar o seu coração, e eu tenho certeza que ele vai orar por você, ela vai orar por você, tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço.